Dando continuidade às entrevistas com os pré-candidatos ao governo de São Paulo, hoje eu recebo aqui no estúdio do Band News TV o deputado do Patriota, Arthur Duval. Deputado, bom dia, bem-vindo por aqui. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Olha, deputado, esse é um espaço para a gente falar sobre projetos futuros, é claro. A gente já vai falar sobre isso, mas diante do fato que aconteceu ontem, como jornalista, como estamos aqui também no meio do jornal, não posso ignorar o que aconteceu e perguntar para você também o que aconteceu. A gente tem imagens, a gente mostrou mais cedo, inclusive, da discussão do senhor aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O senhor estava fazendo um vídeo de pessoas que estavam contrárias. É esse o vídeo. As pessoas que estavam contrárias protestando ali na Alesp contra a vacina da Covid-19. Até que o deputado veio e tentou fazer com que você parasse essa filmagem, né? Eu até peguei no seu Twitter aqui, ó. O senhor postou o vídeo e falou o seguinte: fui filmar os antivacinas na Alesp. Um deputado bolsonarista, no caso, a gente está vendo aí no vídeo, o senhor está se referindo ao Gil Diniz, né? Não gostou e tentou arrancar o celular da minha mão. Essa imagem viralizou. Eu queria saber agora, um dia depois, o que o senhor está pensando sobre isso, o que o senhor pensa em fazer a respeito disso também. É claro que eu vou representá-lo na Comissão de Ética, né? É inadmissível que a Assembleia de São Paulo não dê um recado claro, não só para os deputados, mas para toda a sociedade. Num momento, inclusive, de polarização como esse, é importante que a gente passe o recado muito claro de que não admitimos violência. Só para esclarecer nesse caso, essas pessoas estavam ali falando absurdos anti-vacina, inclusive utilizando crianças ali, né? Eu não postei justamente para preservar a imagem da criança, mas, e é claro, isso está no jogo democrático, por mais absurda que seja a fala daquela pessoa, você respeita. E eu fiz um vídeo para a minha rede social dizendo, olha, eu me posiciono completamente contrário a isso, eu tenho orgulho, inclusive, de estar sendo xingado por essas pessoas. Falei para o celular, em nenhum momento fiz gestos ali, e o deputado Gil Diniz fez isso. Uma das coisas que acontece comigo, né, eu acho que até um efeito colateral do meu crescimento exponencial, vamos dizer assim, né, primeira eleição, segundo deputado mais votado, depois eleição da prefeitura, 10% num partido pequeno, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, que eu não uso por princípios, é esse efeito de que, puxa, é muito brigão, é muito ranzinza, tá sempre... que é justamente, né, a fama do paulista fora de São Paulo, mas é quem resolve. Então, quando a gente vê os números do mandato, a gente vê que não é só isso, né? Não é a briga pela briga, isso sempre tem um propósito de trazer o resultado, e o resultado veio. São mais de 4 projetos aprovados em menos de 3 anos de mandato, a redução de contratos de publicidade milionários da Assembleia, verba de gabinete que ia ser aumentada e não foi aumentada por minha causa. E uma coisa histórica que eu faço questão de tratar aqui, que isso nunca aconteceu em lugar nenhum do Brasil, da redemocratização até agora, que é a redução do salário dos deputados. E foi o nosso mandato, com este jeito, que conseguiu. Então, é uma calibragem entre marketing, como é que eu vou dizer, polêmica e articulação e resultado. Tá certo. Bom, deputado, claro que eu não podia deixar de perguntá-lo sobre isso. A gente abre espaço no Band News TV também para escutar o deputado Diniz, se ele quiser falar sobre esse assunto, porque como jornalistas, a gente sempre tem que escutar os dois lados da questão, né? Agora vamos falar de futuro então, que é o que importa, são as eleições do ano que vem e as pessoas querem conhecer esses pré-candidatos. O senhor estava falando de polêmicas, o senhor tem um canal no YouTube com quase 3 milhões de inscritos, inclusive. A sua campanha vai ser recheada com esse marketing que o senhor estava falando aí, com polêmicas? O senhor pretende pegar as redes sociais, as plataformas digitais, com isso acaba também chegando mais aos jovens, né? Sim, na verdade, conforme a gente fez na eleição da prefeitura, onde as pesquisas me davam 1% e eu tive 10%, como eu te falei, num partido nanico, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, que eu também não uso, a gente se utilizou das redes sociais e da nossa militância, que é maravilhosa, para replicar as nossas ideias. E a minha campanha de prefeitura, ela não foi recheada de polêmicas, ela foi recheada de propostas. Então, a gente traz propostas robustas e muitas delas, inclusive, que outros pré-candidatos ao governo sequer podem falar. Uma que eu falo, por exemplo, é a revisão do nosso pacto federativo. O que é o pacto federativo? Hoje nós temos, infelizmente, uma Constituição que tira de São Paulo 90% dos nossos recursos. Só trazendo para a vida real aqui, a minha mãe foi professora da rede pública a vida inteira. O piso salarial hoje do professor da rede pública está em torno de R$ 2.600 aqui em São Paulo. O professor do Maranhão ganha quase R$ 6.000. O policial de São Paulo hoje é o policial mais mal pago de todo o Brasil. E por que isso acontece? Porque nosso Estado não é produtivo? Porque nosso Estado não arrecada? Muito pelo contrário. Porque a nossa arrecadação aqui é arrancada da gente e jogada em Brasília
para Lulas e Bolsonaros gastarem mal esse dinheiro. Então, a revisão do Pacto Federativo é fundamental para que a gente tenha, inclusive, margem orçamentária para fazer o que precisa fazer. Por que isso nunca é debatido? Normalmente porque os candidatos a governo já são candidatos a presidente. Então, não pensam no nosso Estado. É por isso que a minha candidatura é diferenciada e eu pretendo trazer propostas aqui inovadoras para essa eleição. Falando em propostas, então, já que o senhor puxou para a área da educação, sua mãe, inclusive, é educadora, então vamos perguntar pela área da educação, deputado, porque a gente sabe que, pós-pandemia, as coisas vão ter que se ajustar. Ou o certo, o correto seria que elas se ajustassem, né? A gente tem uma realidade em que nesse Enem, no próximo Enem, vão disputar vagas à universidade pessoas que tiveram alternativa nesses últimos 2 anos de estudar em casa, tiveram computador, luz para isso, e outros candidatos que ficaram paralisados porque não tinham condições. Que projeto o senhor tem nesse sentido para tentar equalizar a educação no estado de São Paulo? Eu vou te trazer o projeto e depois como fazer, tá? Porque promessa todo mundo faz, mas não fala de onde vai tirar, né? Então, o que eu apresento aqui é o Escola 360. O que acontece? Quando eu era criança, eu pulava o muro da escola do meu bairro para jogar bola. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. A escola tem que estar de portas abertas para todo mundo. E o principal problema de São Paulo, eu vejo, não é nem orçamentário nessa questão da educação. Nós temos uma secretaria que tem mais de 35 bilhões de reais para serem investidos em educação. O problema é que hoje o aluno ele não ama a sua escola. Ele vai para a escola e ele sente que ele está perdendo tempo. Isso incentiva, inclusive, vandalismo. O que a gente vem trazer é o seguinte, a Escola 360 é escola aberta 360 dias por ano, portanto aberta aos finais de semana e nas férias, ou seja, não estou falando aqui de construção de nada, nós vamos aproveitar a estrutura que já existe. Dentro desse tempo a mais que nós vamos abrir as escolas, nós vamos colocar tanto, claro, atividades esportivas e de expressões artísticas, como também aulas extracurriculares. E olha só onde eu quero focar. Qual é a principal vocação do paulista? É ganhar dinheiro. Então a gente tem que trazer educação financeira para dentro da escola. A partir desse momento, quando o aluno começa a ver que ele vai para a escola e aprende a ganhar dinheiro, ele faz parceria ali com o maior centro financeiro da América Latina, que é a Faria Lima, e ele aprende a investir, ele ajuda em casa, ele pratica um esporte, ele se expressa artisticamente, ele começa a ter o amor pela instituição, que é o que a gente vê no exterior, né? Muitos alunos, inclusive nos finais de semana, usando o uniforme da escola, com vontade de aprender, com vontade de fazer com que aquela instituição cresça. Então, isso é fundamental para ser feito. Como fazer? Hoje nós temos um erro orçamentário aqui em São Paulo que nós gastamos 4 vezes mais com o ensino superior, ao invés de investir esse dinheiro em educação fundamental e básica. Então a gente tem que inverter essa pirâmide. E como se faz isso? Acabando com o orçamento de universidade? Não. Permitindo e incentivando que essas universidades paulistas, que são as melhores do Brasil, também, assim como as universidades melhores do mundo, Harvard, Yale, Oxford, tenham financiamento privado, incentivando pesquisas com grandes empresas, cobrança de serviços como estacionamento, restaurantes, e fazendo com que o orçamento dessa universidade se desafogue para que você coloque o dinheiro na base da pirâmide. Independentemente se ela é pública ou se ela é privada? Como assim? Independentemente se é uma universidade pública não, ou sim, privada? Só na universidade pública eu estou falando isso. A universidade privada tem o seu orçamento 100% privado. A gente tem que ajeitar o orçamento da universidade pública e deixar ele mais parecido com universidades do exterior. Se você pega universidades, como eu falei, Oxford, Harvard, Yale, você vê que, às vezes, 80% do seu financiamento, do seu orçamento, vem dos recursos privados. E aqui em São Paulo a gente faz o contrário. Então, está na hora da gente ampliar esse espectro de arrecadação para que a gente jogue o dinheiro nas nossas crianças, para que elas tenham chance de chegar na universidade. Mas o senhor não acha que, de repente, pode encontrar aí uma barreira nas próprias universidades? O que a gente encontra, na verdade, não são barreiras nas universidades, né? Conversando com reitores, inclusive eu fiz parte da CPI das universidades aqui no estado, você vê que há uma vontade imensa de ampliar o espectro de orçamento. O que a gente vê muitas vezes é uma falta de política prática e menos política ideológica no próprio governo. Então, se o governo quer, se o governo indica, as universidades também querem. Então, está na hora de fazer isso e é muito possível de se fazer. E também não ter a defasagem escolar, né? Porque a gente sabe que muitas crianças começam e vão largando porque precisam trabalhar. Exatamente. E esse é o meu próximo ponto, inclusive, que o senhor vão largando porque precisam trabalhar. O senhor falou assim, em São Paulo a gente sabe ganhar dinheiro e tal. O problema é que onde é que está esse dinheiro, né? Porque tem muita gente não ganhando dinheiro, deputado. O desemprego a gente sabe que está complicado, a gente sabe que muita gente foi para o trabalho informal nessa pandemia.
mas a gente está numa situação, eu sei que é em todo mundo, Juliana Rosa sempre fala aqui com a gente no Mercado Band News, mas enfim, São Paulo sempre foi o local que as pessoas vieram para ganhar mais, eu sou um exemplo, você vem das suas cidades aqui para ter mais oportunidades de trabalho. Como fazer São Paulo virar isso de novo nesse momento pós-pandemia? Olha, na verdade, o que a gente tem não é incompetência do povo paulista, muito pelo contrário. Como eu te disse, São Paulo sabe ganhar dinheiro. O empreendedor paulista, nós somos filhos dos migrantes e dos imigrantes que vieram aqui e construíram esse estado. O nosso problema é que o poder público desincentiva o empreendedor. Vou dar um exemplo para você. Inclusive, nessa mesma entrevista, você perguntou para o Márcio França, ele falou de redução de impostos e quando perguntou como, não soube responder. A gente tem de fazer se cumprir a lei, principalmente no que tange o ICMS de cadeia produtiva. Hoje aqui em São Paulo, quando você vai produzir um copo, você compra o vidro, você derrete, todas as partes da cadeia têm ICMS e a lei já garante, por exemplo, a devolução desse ICMS da cadeia. Ela não é cumprida. Então, o que a gente precisa aqui? Uma reestruturação tributária, fazendo-se cumprir a lei e, como eu falei, novamente a gente trazer a desburocratização e a revisão do Pacto Federativo para que a gente tenha orçamento e não aumentando impostos para fazer obra eleitoreira, que é o que vai acontecer ano que vem. Inclusive, o Dória aumentou o ICMS em São Paulo, inclusive nos alimentos e nos remédios, para que em 2022 o candidato dele, Rodrigo Garcia, possa entregar um monte de obra, mas que a gente consiga desonerar a cadeia produtiva para que a gente incentive o empreendedor. Não existe nenhuma forma subjetiva de resolver esse problema. É revisão de Pacto Federativo, defesa do orçamento paulista aqui e em Brasília e, a partir disso, também a desoneração da cadeia produtiva. E com isso, criação de novos empregos. Com certeza. Na verdade, São Paulo é polo de criação de empresas. Você mesmo falou na sua fala inicial que aqui a gente sempre soube fazer isso. O que a gente precisa é que o poder público não atrapalhe. Sempre que vem um grande plano do governo, frentes de trabalho, o que são isso, né? A gente não quer ficar pedindo esmola para governador. A gente quer trabalhar e quer produzir. O poder público precisa não atrapalhar. É isso que o poder público precisa fazer. O senhor, logo no início, o senhor estava falando dos salários de educadores, o senhor falou também dos policiais, que são muito mal pagos aqui em São Paulo. E a gente sabe que a violência também é uma grande preocupação de todo o estado de São Paulo, né? A gente tem visto aí cenas cada dia piores, infelizmente. Como é que o senhor pretende debater esse sentimento que a gente tem cada vez maior de insegurança, principalmente na capital, mas não só na capital, porque a gente tem visto chamados de novo cangaço, né, atacando cidades do interior e fazendo absurdos com moradores, verdadeiras madrugadas de terror nessas cidades. O problema da segurança pública em São Paulo ele é muito mais profundo do que parece, né? É claro que a gente tem esse problema dos policiais, que eu insisto em dizer, o policial de São Paulo é o policial mais mal pago do Brasil. Nosso piso salarial parte de 4 e uns quebrados, e quando você vai para Goiás, por exemplo, a gente parte de 5.700. Então, como é que pode o policial, às vezes, do Acre ganhar mais do que o policial de São Paulo, além do baixo efetivo? Então, isso é uma questão orçamentária que deve ser corrigida a partir, como eu falei, da revisão do Pacto Federativo, defesa de orçamento para que o dinheiro gerado em São Paulo fique em São Paulo. Certo? Agora, a questão da segurança pública em São Paulo, ela está ligada, apesar de ser um pouco contraintuitivo, com a questão de habitação. Nós temos aqui mais de 3,5 milhões de famílias vivendo nas ruas ou em favelas. E esses grandes, essa grande ausência do Estado, principalmente, como eu falei, em comunidades, faz com que a criminalidade cresça. Infelizmente, aqui na capital de São Paulo, quando a gente vai para a Zona Sul, a criminalidade organizada, ela não trabalha só no tráfico de drogas, ela trabalha, inclusive, invadindo espaços de proteção ambiental e se fortalecendo, oferecendo aluguéis num estado paralelo. Nós temos literalmente isso, nós temos um estado paralelo oferecendo moradia para quem não tem onde morar. Então, isso parte também de um plano de habitação robusto que a gente está trazendo com a parceria da iniciativa privada para atender essa demanda e, além disso, uma influência numa questão fundamental que parte do poder municipal, mas o governo estadual tem muita influência, que é plano diretor. O plano diretor, só esclarecendo aqui, é como você utiliza o solo da tua cidade. E como a gente tem, a partir da capital, planos diretores muito restritivos que espalham as pessoas, não deixam essas pessoas se concentrarem como são as melhores cidades do mundo, você não consegue levar a infraestrutura sequer física para esses lugares, como saneamento básico, ruas asfaltadas, que dirá social.
que dirá educação, cultura, segurança. Portanto, o plano de segurança pública de São Paulo passa, além de uma correção orçamentária, né, inclusive estimulando mais o servidor público, principalmente as polícias, mas também um plano profundo de habitação para agir no foco da criminalidade em São Paulo. Inclusive, já que o senhor está falando de habitação, a gente acabou de mostrar aqui com os temporais, né? A gente teve várias casas invadidas e pessoas que não têm mais o que comer porque já tinham pouco e essas águas invadiram as casas também no estado de São Paulo. Esse é um outro problema que a gente tem recorrente. Eu tô aqui há 9 anos e já sei de cor e salteado que todo verão chove e dá temporal aqui. Quando não chove é pior ainda, porque daí a gente fica sem água o ano inteiro. Foi que eu também já vivi aqui em São Paulo. Como resolver esse problema de alagamentos? Tem algum projeto? Olha só, problema de enchente em São Paulo também não é um problema superficial. Não adianta falar, vou fazer um grande piscinão e isso não vai resolver. Só para você ter uma ideia, para você resolver, por exemplo, a região de Santo Amaro, você precisaria fazer um grande piscinão em São Caetano. Então, não são coisas simples e obras de véspera de eleição que vão resolver esse problema. Isso passa necessariamente pelo entendimento até da história do nosso estado, que parte, é claro, da capital, ignorando completamente a sua malha viária, né, a sua malha hidroviária, né, quando a gente teve o grande debate nos anos 20 ali, entre um grande defensor da indústria automobilística e um grande planejador de São Paulo. Infelizmente, o lobby das indústrias ganhou e a gente ignorou, retificamos todos os nossos rios, inclusive as marginais, e transformamos essas áreas em áreas de várzeas. Então, desde aquela época, desde o início do século XX, a gente tinha a possibilidade de resolver esse problema e não resolveu. Como fazer isso hoje? Isso passa necessariamente por educação da população, para que, parece uma coisa simples, mas para que não jogue lixo nas ruas. Os córregos muitas vezes existem e são amplos. O problema é que eles estão entupidos. E limpeza. É limpeza de córrego hoje que resolve problema de enchente. Então, é educação da população, limpeza de córrego, e aí a gente chega num problema mais profundo. Você não vai resolver o problema de enchente em São Paulo se você não resolver o problema da habitação. Com 3,5 milhões de famílias morando em favelas que sequer têm acesso a saneamento básico, como é que você vai resolver o problema de enchente? Então, passa de novo, como falei, por esse programa de aperfeiçoamento dos planos diretores, trazerem as pessoas para as melhores regiões das cidades, como é em todo lugar do mundo, e parcerias com a iniciativa privada para imóveis de aluguel popular, para que a gente tire essas pessoas dessas condições inadequadas de habitação. São muitas pessoas. 3,5 milhões de famílias hoje e o déficit cresce 10% ao ano. E o senhor acha que em 4 anos, se eleito... Em 4 anos não, mas o meu plano é o Favela Zero em 20 anos. Nós temos um plano que ele extrapola, claro, o tempo de um mandato, mas a gente está aqui para reeleição. A gente está aqui para fazer um plano estrutural de resolver o problema. E em 20 anos nós podemos resolver o problema de habitação em São Paulo. Inclusive eu trago o programa Favela Zero. Claro que não vai dar tempo aqui, mas eu espero que as pessoas procurem saber como resolver esse problema. Deputado, está chegando ao fim, mas eu não podia deixar de perguntar para o senhor da área da saúde. A gente está hoje com um surto de gripe, inclusive, aqui em São Paulo. A gente teve antes a pandemia e a gente sabe que vacinação ficou para trás. A imunização contra a Covid andou, mas a população deixou outras imunizações para trás. Como é que o senhor vai tratar a área da saúde e a questão da vacinação? Tanto desse novo vírus de gripe, que deve estar incluído já na vacinação da gripe do ano que vem, como a continuidade também de outras vacinas. Alguma campanha, algum projeto? O senhor é contra, a favor? Completamente a favor. Inclusive, o Brasil é um grande exemplo, não só de estruturação na vacina, mas de adesão. Nós somos o país da América Latina que mais aderiu à vacina. Esse discurso negacionista de que vacina é uma invenção da China para colocar um chip e te transformar num comunista... Isso aí é de uma minoria barulhenta, como eu te falei, na Assembleia a gente acabou de ter esse exemplo, mas que não faz parte da realidade do brasileiro consciente. Agora, é importante entender o SUS, né? O SUS, ele é um programa novo, relativamente novo, tem pouco mais de 30 anos, e ainda existe muita confusão, principalmente na cidade de São Paulo, por causa aí, tem que dar nome aos bois, da gestão Maluf, inclusive, né? A gestão Maluf, ele colocou o PAS aqui, desestruturou todo o SUS, mas enfim, como é que funciona o SUS? O SUS é um sistema tripartite, onde o pronto atendimento básico fica a cargo dos municípios. A pulverização, então, quando a gente fala de vacinação, você vai no UBS se vacinar. É muito mais um esforço do primeiro contato que você tem com a saúde, que é do município, e depois você tem a média e alta complexidade, que é a responsabilidade do Estado. O que precisa ser feito em primeiro lugar? O Estado assumir esse compromisso e pegar para si
toda a média e alta complexidade. Eu moro no Tatuapé, por exemplo, a gente tem o Hospital do Tatuapé, que atende média e alta complexidade e é de administração municipal. Isso não pode acontecer. Tanto orçamento quanto administração tem de estar necessariamente sob a tutela do Estado. É hora do governo do Estado assumir essa responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que fazer o que dá certo. E o que deu certo na história de São Paulo? Mutirões. A gente teve um grande exemplo de bem-sucedido, que foi o mutirão da catarata, por exemplo. Resolveu o problema da catarata em loco, antes dele chegar ao hospital. Nós temos de fazer mutirão de outras especialidades ao redor do estado para que o problema não chegue ao hospital, para que o problema seja resolvido em loco. E uma outra coisa que a gente precisa resolver, e é fundamental, e todo mundo que precisou de média e alta complexidade sabe, é a regulação do CROSS. Toda vez que você vai para um hospital, você não chega direto no hospital. Você primeiro passa pela regulação municipal, o CROSS te coloca no hospital de especialidade. O problema do CROSS é que você tem um efetivo muito baixo e ele está todo concentrado na capital. Nós temos que fazer os CROSS regionais, afinal de contas, não tem como uma pessoa de São Paulo saber todas as especificidades, inclusive de rodovias e transporte, de todo São Paulo. Fazer os CROSS regionais e agilizar a regulação, porque a estrutura existe. Agora, a regulação é fundamental. Claro que existem alguns déficits, né? Por exemplo, a região da Campinas, ali, você tem ali um hospital para atender mais de 1,5 milhão de pessoas, então tem algum déficit estrutural, mas antes de tudo, antes de falar em obra, antes de falar em gastar dinheiro, a gente precisa tratar da eficiência e isso se faz com gestão. Tá certo. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista por aqui. A gente está dando sequência, você que nos acompanha, escutando os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo aqui no Manhã Band News. Agradeço ao senhor, agradeço a sua audiência, já desejo para todo mundo que está nos assistindo também, para o senhor também Feliz Natal. Estou saindo de folga do Natal, mas eu volto aqui